Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal analisamos uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de dar o like aí no nosso vídeo, estoura esse joinha de likes, se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro para aprofundar mais nos assuntos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. E se você não assistiu os outros vídeos da série, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os links para que você possa assistir os outros vídeos. No vídeo de hoje, vamos analisar a questão da Bíblia e a escravidão. A escravidão, infelizmente, é um mal que assola a humanidade há milênios. Todo historiador que já analisou esse assunto, como eu, por exemplo, já vemos que a escravidão é uma prática comum, na história da humanidade. Desde os povos primitivos, que dominavam outros povos, das tribos antigas, normalmente, quando dominavam tribos inimigas, eles escravizavam essas tribos. E, à medida que as civilizações foram evoluindo, a escravidão também vem acompanhando a história dessas civilizações. No antigo Império Romano, os romanos eles usavam muito essa prática de escravizar certas pessoas, certos povos. Era uma coisa normal. Inclusive até haviam escravos que ficavam anos servindo os seus donos. E às vezes alguns até conseguiam comprar a sua liberdade. Nessa época, a escravidão não era muito relacionada com a cor da pele, como a gente é mais acostumado aqui na história do nosso país, com a escravidão dos negros. Mas na época, as pessoas de outras nações, que nem sempre eram negros, também poderiam ser escravos, e constantemente eram escravizados. E os próprios negros em si, na África, já é hoje, entre os historiadores, um consenso de que eles também escravizavam uns aos outros. As tribos africanas tinham esse costume de uma dominar a outra e às vezes usavam essa prática horrível. Inclusive os navegadores, tanto espanhóis como portugueses, ingleses, eles, ao chegar no continente africano, muitas vezes as próprias tribos africanas traziam outras tribos escravizadas e entregavam para que eles colocassem nos navios negreiros e trouxessem esses escravos para as Américas. Mas, voltando mais a atenção para a história do nosso país e a história das Américas, calcula-se que entre 1490 e 1900, estima-se que 11 milhões de africanos foram arrastados como animais em navios negreiros para trabalharem nas Américas. A escravidão deixou um rastro de dor e preconceito. É inegável que houve esforços de vários setores da sociedade para acabar com esses resquícios de intolerância, de preconceito, que infelizmente se infiltraram no subconsciente coletivo da nossa sociedade durante esses milênios de escravidão. E não estamos aqui também para ficar acusando religião A, religião B, religião C de ser mais escravocrata que a outra e vice-versa. Porque, como sabemos, havia pessoas de diversas religiões que foram contra a escravidão, independente da sua religião. Por exemplo, homens como Nelson Mandela, Martin Luther King tiveram um importante papel na luta contra a segregação racial. Então o objetivo desse vídeo aqui não é ficar discutindo quem que incentivou a libertação dos escravos, que corrente religiosa foi mais atuante, foi menos atuante, porque nós sabemos que pessoas de diversas religiões lutaram contra a escravidão. Pessoas que eram cristãos, que eram islâmicos, que eram hindus, judeus e outros.
Mas a questão que nós queremos analisar aqui, o ponto focal desse vídeo é o seguinte. Os cristãos, né, que é o caso que nós vamos analisar aqui, o fato de que cristãos lutaram contra a escravidão, o que nós queremos destacar é que esses cristãos, quando lutavam contra a escravidão, eles estavam indo contra o seu livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Essa é a grande questão. Muitos cristãos chegaram realmente a lutar contra a escravidão, mas quando faziam isso, estavam indo contra o que estava escrito no seu livro sagrado, que é a Bíblia. Houve uma dificuldade tremenda de se acabar com a escravidão no mundo cristão, né, tanto na Europa como nas Américas, justamente porque nenhuma passagem da Bíblia condena essa prática, né, essa prática horrível, essa prática repugnante. Não existe passagem na Bíblia que condene a escravidão. Pode analisar na sua Bíblia e pode ler ela quantas vezes você quiser, de capa a capa. Você não vai achar nenhum trecho dela que diretamente, né, fale contra essa prática, né, essa prática nefasta que corrompeu, né, a história da humanidade durante milênios. Você não vai achar. Né? Pelo contrário, você vai achar passagens, né, que regulamentam essa prática. Você vai achar passagens que consideram uma prática corriqueira, uma prática normal. Né? Você vai achar passagens que fazem ilustrações usando a escravidão como se fosse algo normal. Então, se a Bíblia fosse um livro inspirado por Deus, um livro que foi orientado por uma mentalidade superior, uma consciência elevada, né? A primeira coisa que nós íamos achar nesse livro eram fortes admoestações contra essa prática horrível. Mas, infelizmente, não é isso que observamos nas páginas da Bíblia. Inclusive, os cristãos, alguns cristãos que lutaram contra a escravidão, eles tiveram como opositores os próprios cristãos, outros cristãos, né, que se apoiando na Bíblia, né, faziam uma forte oposição à libertação dos escravos. Né? Tanto a igreja em si, no geral, como os cristãos em geral, na época, se apoiavam na Bíblia para defender, né, essa prática. Veja bem, se você é cristão e for um cristão sincero e honesto, você vai reconhecer, né, nesse vídeo, eu vou mostrar aqui várias passagens, e você vai reconhecer que a Bíblia realmente é um livro que ela não diz nada contra a escravidão, muito pelo contrário, ela regulamenta a escravidão, né, e ela mostra como algo corriqueiro, como algo normal. O primeiro trecho bíblico que nós vamos analisar sobre a escravidão se encontra no livro de Gênesis. No livro bíblico de Gênesis, se você pode abrir a sua Bíblia aí, né, para você acompanhar na sua própria Bíblia, nós vamos encontrar aqui um caso muito interessante envolvendo Noé e seus filhos. Está em Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 27. É a primeira menção que a Bíblia faz de escravidão. Logo no comecinho, né, já fala sobre isso. Nesse relato, a Bíblia diz que Noé, depois do fatídico dilúvio, né, ele, com seus filhos que sobreviveram, ele resolveu plantar um vinhedo. Né, e ali ele pegou as uvas, né, e fez um vinho. E ele resolveu beber do seu vinho, e segundo o relato, ele exagerou um pouco na dose ali, e ficou totalmente bêbado. Ele ficou tão embriagado a ponto de cair lá na sua tenda nu, perdeu até a roupa, de tão bêbado, de tão embriagado que ele estava. Esse texto é até interessante, porque muitos religiosos dizem que quando a Bíblia fala de vinho, né, inclusive Jesus multiplicou lá o vinho numa festa, eles falam que é suco de uva. Né? Só que a gente vê nesse relato claramente que esse vinho não tem nada de suco de uva, porque se o Noé chegou a ficar embriagado a ponto de ficar nu e cair na sua tenda, é porque tinha álcool mesmo e era do vinho forte. Era um vinho mais forte do que o melhor vinho do Porto. Então, pode ter certeza que tinha álcool e que ele ficou fortemente embriagado. Ele ficou tão embriagado
que ao cair nu na sua tenda, um de seus netos ali, né? Ou melhor, um de seus filhos, né? No caso, Cã, chegou e viu ele lá nessa situação, né? Todo bêbado lá, sem roupa, caído lá, né? Desmaiado, né? E aí ele, segundo o relato bíblico, usa uma expressão que fala assim que ele descobriu a nudez do seu pai. Descobriu a nudez. Segundo muitos especialistas em hebraico, essa expressão descobriu a nudez pode se referir a uma forte perversão sexual. Porque em outras passagens, quando usa essa expressão, normalmente é envolvendo a pessoa que casa, né? Aí pega a sua esposa na noite de núpcias e fala, e descobriu a nudez, né, da sua esposa e tal. Então, refere-se a uma perversão sexual. Então, muitos dizem que o filho de Noé, né, fez alguma perversão com seu pai, né? Mas, independente se houve uma perversão sexual mesmo, ou se foi só o desprezo que ele olhou para o seu pai ali sem roupa, a questão é que no outro dia, quando Noé acordou, né, provavelmente estava numa ressaca danada, né, ele foi avisado pelos outros filhos, olha, te vira aí, né, na situação comprometedora e tal, né? E ele ficou enfurecido com aquilo, né? E aí ele resolve lançar uma maldição, né? Mas não no filho, Cã, que foi o que estava envolvido na situação, né? Mas, inexplicavelmente, ele lança uma maldição no neto, chamado Canaã, que era filho de Cã. Aí ele vira e fala, né? Amaldiçoa Canaã, dizendo que ele seria escravo dos seus outros irmãos. Então veja, a escravidão começou aí, né? Inclusive muitos religiosos até usam esse texto bíblico para dizer que essa maldição lançada sobre Canaã é que deu origem, né, à raça negra, porque esses descendentes de Canaã foram mais para a direção da África, né, e ali a sua pele foi escurecendo, e eles tiveram toda essa escravidão devido a essa maldição da Bíblia, que os negros foram amaldiçoados na Bíblia. Já outros religiosos não, né, já entendem de outra forma, que não tem nada a ver com raça, né, mas sim com etnia, e que a etnia dos cananeus ali, né, iria sofrer nas mãos das outras etnias, descendendo dos outros irmãos, né, dos outros filhos de Noé, no caso Jafé e Sem. Né. Mas, nesse imbróglio todo, a conclusão que chegamos é a seguinte: primeiro, Deus mais uma vez mostrando seu julgamento, o Deus bíblico, né, mostrando seu julgamento injusto. Por quê? Foi o filho dele, Cã, que descobriu a nudez dele. E ele lança a maldição no neto, Canaã, e em toda a descendência. Né? Quer dizer, mais uma vez, né, seguindo a tradição de fazer com que inocentes paguem pelo erro, pelo pecado de uma outra pessoa. E além disso, vemos que nessa maldição inclui a expressão escravo, né? Falando que eles iam ser escravos, iam ser subjugados. Então aí já começa, né, a nefasta caminhada da Bíblia, né, apoiando a escravidão, regulamentando a escravidão, considerando a escravidão como algo normal, inclusive Noé inclusive usando a escravidão como uma maldição, né, para a descendência do seu filho Cã. Na verdade, esta passagem envolvendo Noé e seus filhos provavelmente foi criada pelos judeus há milênios depois, né, quando eles começaram a escrever a Bíblia, justamente para justificar a invasão, né, dos hebreus em Canaã. Então, uma desculpa, né, criar ali uma desculpa histórica para esse massacre étnico que os hebreus impuseram ali aquelas nações cananeias. Né? E, vendo tudo isso, o Deus bíblico, segundo o relato bíblico, acha normal, né? Não fala nada contra, né? Um absurdo desse, não esboça nenhuma reação, nenhuma palavra de desaprovação, nada, simplesmente nada. Não satisfeito em apenas observar inerte a escravidão, ele resolve, o Deus bíblico,
criar leis para legitimar a escravidão. A suposta lei mosaica que foi dada a Moisés lá no deserto, segundo a lenda bíblica, e que regia ali os hebreus, na lei existem diversas passagens, né, que regulamentam essa prática, né, absurda. Nós vamos analisar algumas aqui. Abra sua Bíblia e veja aí no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 20 e 21. Ali nós vamos observar alguns trechos aqui que estão na lei mosaica e que foram, né, supostamente dados pelo Deus bíblico, através de Moisés, regulamentando a escravidão e dando detalhes de como lidar com essa prática nefasta. Nesse texto de Êxodo 21, 20 a 21, tem uma orientação clara que se o dono bater com um pau à vontade no seu escravo, não tem problema, desde que não mate. Né? Ele pode bater, né, tranquilamente, não pode matar, pode bater, pode machucar, né? Mas se matar, aí é um prejuízo muito grande, né, para o dono, porque o escravo vale um valor considerável. Então, contando que não mate, na hora de dar as pauladas, pode dar pauladas à vontade do seu escravo, sem dó e sem piedade. Você acha que eu estou inventando isso aí? Você acha que eu estou brincando? Abra sua Bíblia aí e leia. Êxodo 21, 20 a 21. Diz assim, ó. E caso um homem golpeie seu escravo ou sua escrava com um pau, e o tal realmente morra sob sua mão, sem falta deve ser vingado. Ó, se ele morrer, né? Aí. No entanto, se demorar um dia ou dois, não deve ser vingado, porque ele é seu dinheiro. Olha pra você ver, se dentro de um dia ou dois não morrer, quer dizer, se ele conseguir escapar com vida dessa agressão, dessas pauladas, né? Aí ele não deve ser vingado. Deixa quieto, porque vale dinheiro, né? Então veja bem, essa é uma orientação clara do Deus bíblico de como tratar o seu escravo. Inclusive, a lei mosaica estipulava até o preço do escravo. Quer ver na sua Bíblia? Abre aí, Êxodo 21, 32. Ali, claramente, o escravo era negociado como uma mercadoria. E ele tinha um preço estipulado por lei. 30 ciclos. Olha bem, 30 ciclos. O Deus bíblico estipulou um preço, né, justo pelo escravo. Olha só a situação. Se você olhar em Levítico, capítulo 25, versículos 44 a 46, ali há instruções claras de como lidar com escravos de outras nações, né? Nações vizinhas. Né? Eles poderiam ser comprados, e os filhos desses escravos se tornariam automaticamente escravos também, né? E dá detalhes ali, questão da morte do dono, né, dos escravos. Aí esses escravos eram passados para os filhos do dono do escravo, para continuar ali na mesma família. Quer dizer, era um bem de consumo. O escravo era tratado como um ótimo investimento, como você comprar um gado, comprar uma ovelha, uma casa, uma fazenda, né? Havia instruções claras na lei mosaica de que aquilo ali, né, o dono não ia perder, né? Tinha o preço estipulado, você podia negociar. Se o dono do escravo morresse, aqueles escravos eram passados para os seus filhos. Então, quer dizer, era considerado uma mercadoria, né? E a lei dava detalhes de como fazer todas essas negociações. Mas aí muitos religiosos dizem, né? Não, mas isso foi na lei mosaica, isso foi no Velho Testamento, né? Agora nós já estamos na época da graça, é o Novo Testamento, então é outra história, né? Nós não devemos levar isso em consideração, isso era lá na época, né? E era o contexto histórico da época, como se Deus tivesse que se submeter ao contexto da época, né? Deus, ele tem que seguir o contexto da época. Ele não está acima disso, ele não é superior, mais sábio, e ele não pode falar nada que vá contra os conceitos da época, né? Se na época fosse ali normal ter escravos, Deus tem que aceitar isso e não escrever nada contra aquilo, né? Não pode dar uma luz, não pode falar nada. Quer dizer, uma coisa realmente
totalmente sem sentido, né? Se a Bíblia fosse um livro inspirado por Deus, o mínimo que poderíamos esperar dela é falar algo à frente de sua época, né? Falar algo contra essa prática nefasta. Mas mesmo assim, se nós olharmos no Novo Testamento, como muitos, né, tentam falar e tentam argumentar, nós vamos ver que não mudou muita coisa não, né? O Novo Testamento também trata a escravidão como algo corriqueiro, algo comum, algo banal, né? Por exemplo, abra sua Bíblia aí, já no Novo Testamento, em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 e 19. Acompanhe na sua Bíblia aí, veja aí, diz assim, ó: os servos domésticos estejam sujeitos aos seus donos com todo temor, não somente aos bons e razoáveis, mas também aos difíceis de agradar. Olha bem. Por quê? Porque se alguém, por causa da consciência para com Deus, aguenta coisas penosas e sofre injustamente, isso é algo agradável. Olha bem a ideia contida nesse texto bíblico. 1 Pedro 2, veja aí com seus próprios olhos, capítulo 2, versículo 18 e 19, né? O escravo tem que ser sujeito ao seu dono, mesmo os difíceis de agradar. O escravo tem que aguentar, né, as coisas penosas, sofrer injustamente, levar as pauladas, levar chicotada, né? E mesmo aquele tirano, né, você tem que ficar quietinho ali, porque isso satisfaz muito ao Deus da Bíblia. Agora vocês vejam bem que absurdo, né? Que absurdo. Isso está no Novo Testamento. Quer ver mais? No livro de Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. Lá fala claramente que os escravos têm que ser sujeitos aos seus donos, não contradizendo, né, mas exibindo fidelidade. Olha bem, mais uma vez o escritor bíblico exaltando a escravidão e ressaltando a necessidade dos escravos serem sujeitos aos donos, agradando, não contradizendo, né, sendo fiel, né? Vamos dizer o português claro aqui, né? O que o escritor bíblico quis dizer é o seguinte, que tem que ser igual um cão de guarda ali, fiel ao seu dono. Acha que é só esses dois textos? Não. Veja na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 2. Ali também fala que os escravos têm que ficar debaixo do jugo, né, dos seus donos, nunca falar nada ultrajante. Veja bem, e se o dono fosse cristão, aí que o escravo tinha que ser mais servil ainda, mostrando mais prontidão. Veja bem, né? O cristão podia ter escravos e achava a coisa mais normal do mundo, né? Então veja, a questão de ser no Novo Testamento não muda em nada, né, a maneira como a Bíblia encara a escravidão. Quer ver um outro exemplo? Não para por aí. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, 22. Lá diz claramente: vós escravos em tudo sejam obedientes aos vossos amos, em sentido carnal, não com atos apenas ostensivos, como para agradar, mas com sinceridade de coração. Olha bem, os escravos são admoestados aí a servir seus senhores com total sinceridade e prazer, não somente para manter as aparências, né? Então, além de sofrer todo tipo de humilhação, né, ser considerado como uma propriedade, como uma mercadoria, como um objeto do seu dono, tinha que aguentar aquilo tudo com prazer e sinceridade, né? Veja bem, tinha que gostar mesmo daquela situação, ele apanhando, levando todo tipo de castigo, sendo considerado uma propriedade, um objeto. Ele tinha que estar satisfeito com aquilo mesmo, de coração, né? Então veja bem, que loucura, né? Como que pode as pessoas... Agora você observa agora, você entende, inclusive você, cristão, você entende por que foi tão difícil acabar com a escravidão, principalmente nas Américas e na Europa, no mundo, né, judaico-cristão? Porque o seu livro sagrado, né, ele trata a escravidão como algo normal, como algo corriqueiro. Imagina na época que os abolicionistas tentavam argumentar com os cristãos da época, os cristãos escravocratas, eles iam lá na Bíblia, falavam, isso aqui, neném, ó, não, é normal, isso aqui, né, a Bíblia fala que isso acontece mesmo, a gente tem que, né, isso é uma prática normal, né, não tem que ir contra isso não. Então, veja bem, houve cristãos contra a escravidão? Claro que houve.
Houve cristãos. Mas esses estavam indo totalmente contra o seu livro sagrado, que é a Bíblia. Por incrível que pareça, existe uma carta considerada pelos cristãos como inspirada por Deus, em que um escritor que se identifica como sendo o próprio apóstolo Paulo manda um escravo fujão voltar para o seu amo, né, no caso chamado Filémon, levando uma carta pessoal para ele. Inclusive, essa carta, a carta de Filémon, é considerada um livro inspirado por Deus e faz parte da Bíblia. É provável que esse escravo aí, né, esse escravo tinha graves problemas com seu dono. Porque se você analisar essa carta, né, que supostamente o apóstolo Paulo enviou para esse outro cristão chamado Filémon, ali Paulo diz claramente, exorta-te concernente a meu filho para que me tornei pai enquanto estava nas minhas cadeias. Onésimo, anteriormente inútil para ti, mas agora útil para ti e para mim. Isso está na carta de Filémon, versículo 10 e 11. Então parece que havia ali um problema, né, entre o escravo, Onésimo, né, e o seu dono, o cristão Filémon. Né. Esta carta também dá a entender que Onésimo fez alguma injustiça com Filémon, porque no versículo 18 da carta de Filémon, lá diz assim, além disso, se ele te fez alguma injustiça ou te deve algo, põe isso na minha conta. Então, pelo visto, houve algum problema envolvendo dinheiro, né? E Paulo tentando ali, né, contornar a situação. Se nós analisarmos isso assim de maneira bem clara, o que estava acontecendo ali é que esse escravo, Onésimo, que era escravo de um cristão, pelo visto ele estava vivendo uma situação tão insuportável, mas tão insuportável, né, debaixo do jugo desse dono cristão, que ele resolveu roubar ali um dinheiro desse dono dele e fugiu, né? E de alguma forma não explicada, ele foi parar lá em Roma, 1.400 quilômetros da cidade de Colossos, aonde ele morava, né? Onde ele era escravo lá do Filémon. Parece que o dinheiro acabou e o Onésimo procurou refúgio, né, na casa do escritor da carta. Então, ali, gente, seria uma excelente oportunidade para o escritor da carta falar assim, olha, Filémon, o seu escravo está aqui, vocês tiveram problemas, né? Não é bom um cristão, um servo de Deus, ficar mantendo escravo, né? Escravo é uma coisa, isso é uma situação deplorável, né? É uma coisa que nenhum cristão deveria ter, escravo, né? Nós somos servos do Deus Altíssimo, que não gosta dessas coisas de escravidão e tal, e tal. Poderia ter feito uma defesa linda contra a escravidão. Mas será que é isso que nós observamos no livro de Filémon? Abra sua Bíblia aí e leia essa carta. Leia essa carta de Filémon. Você vai ver que ali não há nada contra essa prática abominável da escravidão, que tantos males causam à humanidade. Nada, né? Nenhuma linha sequer denuncia esse costume nefasto, né? Um protesto contra esse esquema escravocrata. Nem nessa carta de Filémon e nem na Bíblia inteira você não acha nada. Nada, nada, nada. Muito pelo contrário. Tanto nessa carta de Filémon como em toda a Bíblia, o que você encontra é um apoio, né? Uma banalização da escravidão, né? Uma regulamentação, como nós vimos na lei mosaica, né, desse costume impiedoso. Né? Inclusive, Paulo ali incentiva que ele continue como escravo, né, apoia a escravidão, fala para ele voltar e fala para o Filémon aceitar ele e continuar nessa relação, né, repulsiva de escravo e dono. Então, mais uma prova aí, né, da faceta escravocrata da Bíblia. Muitos talvez possam argumentar, mas Jesus nunca apoiou a escravidão, sempre foi contra, fez discursos fervorosos, né, contra essa prática abominável, essa prática repulsiva. Será? Será que é isso mesmo que nós encontramos? Pegue os evangelhos, os livros que contam a história de Jesus. Se você achar ali uma linha sequer
trecho, uma frase de Jesus condenando a escravidão, eu vou te dar um prêmio. Porque isso não existe. O próprio Jesus usou a escravidão muitas vezes como exemplo e nunca disse ser errado escravizar outros. Várias das parábolas de Jesus são sobre escravos, os seus amos, né? E nelas Jesus exorta os escravos a serem obedientes, diligentes, discretos, bons, submissos. Você pode encontrar várias passagens de Jesus falando sobre isso, usando parábolas, falando sobre isso. Você pode observar aí na sua própria Bíblia, você pode ler aí em Mateus 24, 45 a 51, Mateus 25, 14 a 28, Lucas 19, 13 a 27, né? Então ali são trechos onde Jesus considera a escravidão como algo normal, corriqueiro, algo que ele até usa como parábola, né? Como exemplo, né? Para explicar, né? As coisas para os seus discípulos. Inclusive, em algumas parábolas, Jesus até mesmo cita açoites como algo corriqueiro e usual, né? Algo normal. Então veja, se Jesus fosse realmente uma pessoa enviada pelo Criador do Universo, né, o mínimo que poderíamos esperar dele era discursos e palavras fortes contra essa prática abominável que era feita pela humanidade. Mas, infelizmente, não encontramos uma linha sequer, né, Jesus falando algo contra a escravidão, condenando a escravidão, né, falando para os seus servos não escravizarem, não terem escravos. Você não vê nada disso. Nem Jesus, nem os apóstolos nas suas cartas, como nós vimos aqui, muito menos nas escrituras hebraicas, que chegam até mesmo a regulamentar essa prática. Portanto, como mostramos aqui claramente, a Bíblia prega e estimula a escravidão. Prega e estimula o conformismo. Prega e estimula a subserviência de escravos a seus donos, né? A Bíblia, ela incentiva as pessoas a terem escravos. A Bíblia regulamenta a escravidão e admoesta fortemente aos escravos a serem obedientes aos seus donos, mesmo os tiranos, como nós vimos aqui, né? O fato de alguns trechos bíblicos incentivarem os donos a tratarem seus escravos com bondade, isso não muda em nada o fato de que ela incentiva a escravidão em si, né? E o conceito de escravidão contraria qualquer noção de bondade, né? De misericórdia, de humanidade, de amor. Por quê? Você ter uma pessoa ali como um objeto, como um animal, né? Como uma propriedade, né? Que você pode chicotear, pode bater, pode fazer o que for, né? Mesmo que você trate essa pessoa com bondade, não bata, não seja muito rigoroso, não seja muito ruim com essa pessoa, mesmo assim, o conceito dela ser sua propriedade, né? O conceito dela ser um escravo seu, né? Uma mercadoria, isso em si contraria qualquer conceito de amor e de bondade, né? Isso em si é repulsivo e anula qualquer recomendação de tratá-los com bondade, né? Então aí temos aí mais uma forte evidência que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro escrito por homens e reflete as atitudes e os pensamentos desses homens. E na época, visto que a escravidão era algo normal, a Bíblia reflete isso, né? Ela mostra nas suas partes a escravidão como algo normal, corriqueiro, né? Inclusive regulamenta, dá até leis, né, sobre a escravidão. A escravidão na Bíblia foi uma demagogia criada pelos detentores do poder na época para estimular as pessoas a uma situação de conformismo, de subserviência. Então, hoje a gente vê as pessoas pegar a Bíblia e falar que a Bíblia é o livro de Deus, é um livro inspirado, é um livro que proclama o amor, a bondade, mas se você for analisar profundamente, você vai perceber que não tem nada disso, né? Como nós vimos hoje no caso da escravidão,
é um livro que promove a escravidão, promove essa prática nefasta, né, regulamenta e não fala uma vírgula contra, não fala nada contra isso, mostrando que as pessoas que escreveram esse livro escreveram conforme o conceito que eles tinham, né, e não tem inspiração nenhuma de Deus nisso, porque o mínimo que esperaria de um livro inspirado por Deus é ser à frente de sua época e não se sujeitar e se submeter aos conceitos da época, né? Porque Deus ele não tem que se submeter a conceitos da época, né? Antes disso, né? Ao contrário, ele tem que mostrar um valor moral superior, né? E o mínimo que esperaríamos era frases, era textos, né? Eram observações, sermões, condenando fortemente essa prática. Se houvesse isso na Bíblia, com certeza a sociedade não teria tanta dificuldade para acabar com a escravidão. Como nós vimos que foi uma dura luta, né? Foi um processo lento, complicado, né? Doloroso, e muito pela Bíblia, que era considerado por todos na época o livro sagrado, não falar nada contra. Então a Bíblia ela contribuiu muito para dificultar o fim da escravidão, né? E para dificultar que a humanidade pudesse evoluir nesse quesito, né? E pudesse tratar todos os seres humanos como iguais. Bem, esse era o assunto que nós iríamos analisar hoje. Eu desejo uma boa semana para todos e até o nosso próximo vídeo.